Consideramos agora o problema seguinte. Um carro desloca-se à velocidade constante de 50 km/h e nós pretendemos escrever fórmulas que representem a velocidade do carro em função do tempo. Designamos a velocidade por VT. Supomos que a distância percorrida vem em quilómetros e o tempo decorrido em horas. E a distância a um ponto fixo na trajetória em função do tempo dt. Isto significa o seguinte: suponho que o teu carro tem uma dada trajetória, pode ser esta, e que nós começamos a observar o carro a partir deste ponto A e então consideramos que este ponto corresponde ao nosso momento de tempo zero, que é o instante em que começamos a contar o tempo. O facto de a gente dizer que o carro se desloca a uma velocidade constante de 50 km/h significa que, passado uma hora, o carro percorreu 50 km, ou seja, está à distância de 50 km do ponto A. Passadas 2 horas, o carro está a 100 km do ponto A, e isto significa que nesta primeira hora percorreu 50 km e nesta segunda hora percorreu outros 50 km. É o que significa isto. Agora, o que nós queremos aqui, com esta pergunta, é uma fórmula que nos diga, por exemplo, passadas 5 horas, qual é a velocidade que o carro, passadas 5 horas, qual é a velocidade que o carro tem em km por hora. E o que nós verificamos aqui é que, como a velocidade é constante, é o que é dito aqui no nosso enunciado, então, passado uma hora o carro vai a 50 km/h, passado 2 horas continua a 50 km/h, passado 3 horas idem e passado 5 horas idem. Portanto, a velocidade é constantemente 50 km/h, independentemente do tempo em que é avaliada, enfim, supondo que, teoricamente, claro, o carro começa a andar neste tempo e se desloca à velocidade constante sempre, pelo menos até ao momento em que a gente quer avaliar a que velocidade ele vai. E a fórmula adequada para exprimir essa relação é esta. O segundo membro é 50 e não depende do instante em que a gente avalia a velocidade, uma vez que ela é constante. A segunda linha, ela quer que a gente calcule o seguinte. Por exemplo, considerando aqui o ponto A, ela quer que nós consigamos produzir uma fórmula que, fornecido um tempo qualquer, por exemplo, este tempo, nos diga que distância é esta que aqui está, que distância percorreu o nosso carro. Okay? E aqui tu já podes ver que a fórmula para a distância, em função do tempo, ela não pode ser deste tipo. Porquê? Porque, ao contrário da velocidade que o carro tem, a distância ao ponto A aumenta à medida que o tempo passa. E uma coisa que nós podemos ver é, já agora, olhar aqui para um gráfico, antes de irmos à nossa linha B, olhamos aqui para um gráfico que representa a velocidade em função do tempo. E uma velocidade constante, como a que a gente há pouco viu, Vt igual a 50 km/h, em termos de gráfico, se nós no eixo vertical representarmos a velocidade v de t e no eixo horizontal representarmos o tempo, então o gráfico é uma linha reta horizontal que corta o eixo da velocidade à altura 50, o que significa que para cada instante que a gente considera, aqui no eixo do x, a velocidade é sempre a mesma. Portanto, é este gráfico, um gráfico deste tipo, que representa uma função constante, neste caso, uma velocidade constante. Para agora nós obtemos uma fórmula para a distância em função do tempo. Okay? O que deves observar é que, por a velocidade ser constante,
ok? A distância percorrida em cada instante é a mesma. Por exemplo, se tu consideras a distância que o carro percorre numa hora são 50 km, se consideras a distância que ele percorre em 2 horas é 50 mais 50, porque em cada hora percorre o mesmo é igual a 100. E o que vês é que se considerares 3 horas, a distância percorrida é o triplo, e isto é o comportamento que uma função linear tem. Portanto, o gráfico da distância em função do tempo vai ser uma reta. Poderíamos também pensar, fazer um apontamento prévio deste tipo antes. Quando o tempo é 0, o carro está no nosso ponto A, está aqui, portanto está à distância 0 de A. Quando o tempo é 1, passado uma hora, o carro, por ir a 50 km por hora, está a 50 km de A. Passado 2 horas, está a 100 km de A, etc. E, portanto, este comportamento sugere uma forma deste tipo. A distância ao fim de um tempo t é 50 vezes t. E repara que esta expressão, esta fórmula, permite construir a tabela que aqui está, e o gráfico de uma função deste tipo é uma reta, representando no eixo vertical a distância d de t e no eixo horizontal o próprio t. Isto é um gráfico que passa aqui no ponto, contém o ponto 0, 0, contém o ponto t igual a 1, dt igual a 50, e portanto a velocidade é dada desta forma. A distância em função do tempo é dada por este gráfico. Nós podemos aqui fazer o seguinte: podemos ter obtido a distância em função do tempo usando este gráfico. Da seguinte forma, para considerando esta expressão e os valores que ela dá, ao fim de uma hora o carro anda 50 km. Tens aqui uma hora, substituís a uma hora neste t, a distância é dada por 50 vezes 1, mas 50 vezes 1 é este lado vezes este, portanto é a área deste retângulo aqui. Okay? Se quiseres considerar a distância ao fim de 2 horas, substituímos 2 horas aqui e ficamos com 50 vezes 2, okay? Mas 50 vezes 2 é a medida deste lado pela deste. E, portanto, ao fim de 2 horas, a distância corresponde a esta área. Para que estamos aqui a calcular sucessivamente a área de um retângulo cuja altura é 50 e cuja largura é a quantidade de horas findas as quais queremos ver a que distância o carro está do ponto A. Portanto, em termos genéricos, se considerarmos aqui uma distância t qualquer, pode ser 2 horas, pode ser 3, pode ser 5, vemos que a distância é 50 vezes t. Portanto, que é esta. Então, se nós tivermos um gráfico que representa a velocidade em função do tempo, a área da região que fica entre a curva que representa esse gráfico, neste caso a reta, e o eixo do x e o eixo dos t's, o eixo horizontal para um dado t, essa área fornece-nos direto uma fórmula para a distância em função do tempo.